E já de volta, eu não falei para você que seria rápido demais, porque você merece. O que você merece? Informações, orientações. Esse é o Vídeo de Saúde, prestação de serviço. Por isso que já entrevistamos mais de 1.400 médicos, graças a Deus. E hoje, novamente, aqui veio com carinho a doutora Miriam, que já tem carteirinha aqui no Vídeo de Saúde, graças a Deus, viu? O assunto de hoje, diabetes, sempre é importante recordar, ver as novidades que a medicina está trazendo, orientações. E aí, a gente traz esses grandes profissionais que sempre dizem sim ao Vídeo de Saúde. A gente agradece. Doutora, a gente foi às ruas e o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Meu nome é Maria das Graças. Eu queria saber se a insulina engorda. E aí, doutora, insulina engorda? Ou seja, a pessoa tem que tomar insulina, né? Ela engorda. 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 Mas ela não é ruim, né? Então é isso que é muito importante. Lembra que eu falei que ela pega o quê? A glicose e coloca dentro da célula, Claro. né? Então aquela energia a mais, como é que a gente armazena? Na forma de gordura. Então a insulina é um hormônio que armazena energia. Então por isso ela pode sim ganhar um pouco de peso. Que a gente tem que tomar cuidado com o paciente obeso, mas ela tem indicação e muitas vezes ela salva vidas, né? Entendi. Então não vai achar que a insulina é ruim por causa disso, mas essa é uma verdade. Outro dia eu vi, doutora, assim, que tem uma planta chamada insulina, tem muita gente que tem no quintal, na horta lá, uma planta chamada insulina. Já ouviu falar disso, não? Que, eu tenho uma planta chamada insulina, a pessoa toma porque é boa para diabetes. Tem uma que eu sei, pata de vaca, né? Que também os pacientes utilizam, mas eu não tenho sabedoria para isso. Entendi, é mais e a fitoterapia, é mais assim. E eu não né? tenho competência para falar sobre isso. Doutora, a senhora falou da questão da obesidade, os riscos da obesidade, não só para diabetes, mas coração e tudo mais assim. E a pessoa, assim, por exemplo, é diabética e ela tem que submeter uma cirurgia bariátrica. Como é que fica essa relação, doutora? Olha, o paciente obeso, portador de diabetes, né? Então, obeso com índice de massa corpórea acima de 30 e com diabetes, ele tem indicação para fazer a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, ela tem um impacto... Aquela de redução do estômago. Isso, ela tem um impacto muito grande no controle glicêmico. Fazendo uma, controla a outra? Na verdade, a gente fala que ela é até melhor pro diabetes do que pro controle de peso. Entendi. Ela a gente fala que ela tem umas ações metabólicas no qual melhora a secreção de insulina, melhora a ação da insulina no tecido, então tem uma resolução, né, uma melhora do controle glicêmico bem importante após a cirurgia bariátrica. Olha. Mas só para os pacientes obesos com diabetes. Né? Doutora, E para o diabetes tipo 2, tipo 2, nunca para o diabetes tipo 1. A nossa amiga Edisley Santos está acompanhando a gente manda um beijo carinhoso, que ela é de Campinas. Ela pergunta, doutora, ela gostaria de saber qual o profissional indicado para tratar a neuropatia diabética. Pergunta a nossa amiga Edisley. Então, o próprio endocrinologista tem competência para tratar. E quando a gente está falando do pé diabético, a gente tem que ter um apoio do cirurgião vascular. Então, é importante que esse profissional também faça avaliação junto com a gente. O endocrinologista encaminha para o cirurgião vascular. A nossa amiga Luizete Alves, de Campo Grande, no Mato Grosso. Dona Luizete, que Deus abençoe, obrigado pela companhia. Ela está fazendo uma pergunta, eu vou responder. Assim, gostaria de saber se o refrigerante H2O, o refrigerante fazem mal para o diabetes. Não fazem mal. São venenos, né? São venenos. Fazem refrigerante porque é uma concentração muito grande de açúcar. Eu gostaria para a senhora responder corretamente, mas tem muito... Frei, mas é o light, é o diet. Não importa, né? Quando é light, ele está falando que tem uma caloria menor, né? E os zeros, ele tem o adoçante ao invés de ter o açúcar. Eu falo que são bebidas que não vão nos trazer saúde. Inúteis. Inúteis. Eu falo que tem que tomar pouco, né? Então, eu brinco assim com meus pacientes. Eu falo, tá com muita vontade? Um copinho. Nunca mate a sede com essas bebidas, né? Sempre a água para matar a sede. Mas se tá com muita vontade, um copinho de um refrigerante zero, não vai acontecer nada. E para quem tem tendência, para quem tem a propensão a diabetes, ou seja, colocando isso vai estar acumulando, coitada das células, né, que não vão dar conta de armazenar tanto
de reter, de equilibrar. Coitado do insulino que não vai conseguir regular a taxa aí, né? Então a gente vai dando trabalho, né? Dando veneno para o próprio corpo, né, doutora? Eu acho que bebidas açucaradas a gente tem que manter longe da nossa dispensa. A senhora falou também, bebidas essas com gás e tudo mais assim, mas também aquelas de caixinha porque tem... os sucos de caixinha, né, que a gente fala. Tenho, por exemplo, alguns tipos de suco com uma quantidade maior de açúcar até que o refrigerante. Então, eles são bem competitivos em alimentos ruins, assim. E além dos conservantes e outras coisitas a mais que colocam ali para ficar tempo nas gôndolas, né, para esperar você comprar. E você vai lá e compra, né? Ai, que docinho, que gostoso. Ah, tá. Depois vai pro teu médico, tá? O Severino Ferreira dos Santos, de Jaú, São Paulo. Obrigado, seu Severino, que Deus abençoe. Ele tem diabetes e quer saber se ter diabetes muito alto é normal, né? Talvez o índice, doutor. Tem gente assim que quando fazer a medição, né, doutor, 640, 840, isso é o chamado alto que ele pergunta aqui, doutor? Nossa, isso é muito, muito, muito alto, seu Severino. É assim, eu não sei quanto alto é que o senhor está falando, mas não é bom, não é normal. Não é normal. Precisa procurar um médico para que faça o tratamento certinho, para que abaixe esses índices glicêmicos. A gente viu, doutora, a senhora explicou muito bem que a hipoglicemia, baixa quantidade de açúcar, enfim, vai roubando energia vital, a pessoa pode entrar em colapso, pode entrar assim, em desmaiar, enfim, falta oxigenação. E o excesso, quando é o hiper, né, o que acontece? Ou seja, a pessoa pode ter um pico de hiperglicemia e pode virar óbito? Então, tem uma situação que é comum no paciente idoso com diabetes, que a gente chama de coma hiperosmolar. Uma situação grave, que o paciente corre risco de vida, né? E quando você tem índices glicêmicos muito altos. Então, a gente tem uma desestabilização dessa glicemia e dos eletrólitos do organismo, podendo sim chegar a esse coma hiperosmolar. Então, eu falei da situação mais grave, Entendi. né? Mas assim, a hiperglicemia, ela pode passar despercebido por nós. Então, o paciente pode não se queixar de nada. Mas os pacientes geralmente podem reclamar de visão turva, que é aquela visão embaçada. Tem alguns pacientes que reclamam de um gosto ruim na boca, mas é muito variável. Entendi. A gente não pode esperar ter muitos sintomas para poder tomar alguma atitude para melhorar esse controle glicêmico. Doutora, a Maria de Fátima Alves, de Paulínia, São Paulo, que está acompanhando o programa, a gente manda um beijo e uma bênção especial para vocês, viu, dona Maria de Fátima? Para a senhora e para a sua família. Por que as pessoas que têm diabetes tipo 2 ficam com cirrose hepática? E aí, diabetes tipo 2 e fígado, doutor, qual é a relação? Tem uma relação bem importante, né? Os pacientes com o que a gente chama de síndrome metabólica, eles podem ter uma doença no fígado que a gente inicia-se com o nome de esteatose hepática. Que é a gordura no fígado. Que é a gordura no fígado. Isso, com o passar do tempo, essa situação patológica pode levar à cirrose. Então, e é uma doença... Vai depender dos graus. E é uma doença, às vezes, muito pouca... a gente quase não dá bola, né? O paciente até quando às vezes chega no consultório fala, não, só tem uma gordurinha no fígado. Não, não é tão boazinha assim. Doutora, meu problema, eu tenho esteatose hepática, eu cheguei no grau 3. Quando fiz a leonatografia do fígado, né? Branquinho, olha que bonito, assim, grau 3. Exercício, alimentação, graças a Deus, assim, já baixou para o grau 1, levíssimo, né? Ou seja, Isso tem mesmo. como reverter. Agora, se deixar grau 3, grau 4 e cirrose. Exatamente, pode evoluir para um quadro tão grave quanto a cirrose e pode não ter bebido nem uma gota de álcool durante a vida e você pode... É o meu caso. Você pode ter isso. Então, é muito sério, tem uma relação sim. Entendi. Porque o diabetes faz parte, né, do que a gente chama dessa síndrome metabólica, que é essa alteração no fígado, aumento da pressão arterial, o descontrole dos lípides, né, com o colesterol alto. Então, é uma síndrome mesmo, tem várias coisas que podem Tudo alterar. que a gente vê, doutor, assim, tudo que faz, né? A gente coloca o açúcar para dar aquela pitada aí, etc, etc. Como é que a gente pode trabalhar no dia a dia, doutora? Assim, tem, né, aquela dona de casa, a mãe, o pai, hoje que todo mundo já sabe cozinhar um pouquinho. Como controlar isso, doutora? Na verdade, o que a gente sabe, então vamos falar para prevenção, né? Certo.
É muito importante que a gente tente melhorar o nosso paladar para ficar menos adocicado, a gente fala. Então, quer dizer, tem mania de colocar o açúcar no cafezinho? Tenta ir diminuindo essa quantidade, é uma coisa que a gente vai se acostumando. É lógico que o cérebro da gente, o nosso paladar, ele sempre vai querer mais doce, né? Geralmente, a gente sempre tem um espaço para ingerir o açúcar. Mas é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? A gente racionalizar que a gente tem que comer pouco. Então, quer dizer, quando vai preferir, por exemplo, um doce, que prefira os doces de fruta, né? Que tem uma menor quantidade do que, por exemplo, chocolates e esses, né, pavês, essas coisas com gordura, né? Então, sempre procurando um paladar menor para o doce. Evitar isso é muito os refrigerantes importante. e os enlatados, os sucos enlatados, Os industrializados na hora da refeição. Muito importante. Evitar. Muito Ter um importante. controle também na famosa sobremesa, preferir uma fruta, descascar uma fruta. Não é um hábito saudável você ingerir doce sempre após a refeição. Né? Nós temos às vezes esse hábito, né? Que faz com que a gente ganhe peso. Mas o que eu vejo que é o mais importante é o paciente ele ter essa consciência para sempre, sabe? Então, ele não ficar preocupado em um momento da vida, né? Mas que se faça essa melhora da consciência de toda a família e por muito tempo. Né? De não ser um modismo. Sanfona, exatamente, sanfona, de não ser um modismo. Mas, e a criança, né? Vamos falar um pouquinho da criança, ela sempre vai preferir, ela não tem essa consciência que nós temos, né? Você preocupado com o seu fígado, preocupado com a sua glicemia, a criança não. A única coisa que ela quer é sentir o prazer na comida. Então, é o adulto que tem que direcionar isso. Então, que não tenha as guloseimas em casa, porque não tem como você falar para a criança não adianta. Se tem, come, vai não tem descobrir, jeito. vai comer, isso aqui vai estocar cada vez mais. Vai estocar cada vez mais. A nossa dispensa é como o nosso organismo, a gente vai estocando, né? A gente pensa que é coisa boa, né? Mas amanhã depois... E aí tá ansioso, chega mais cansado em casa. O cérebro da gente faz a gente procurar o tal do açúcar para a gente se sentir melhor. Né? Então, é muito importante que a gente tome cuidado para não cair nessas ciladas. Né? Essas armadilhas aí. O Manuel Furtado Filho, de Salvador, na Bahia. Obrigado, seu Manuel, pela participação. Que Deus abençoe o senhor e a sua família. Faz 10 anos que ele é diabético, né? E tem uma boa cicatrização, né? O senhor é diabético tipo 2. Quer saber por que seus ferimentos cicatrizam rápidos, quando na verdade deveria ser o contrário, né, doutora senhora? Graças a Deus cicatrizam, né? Mas é porque ele não tem, graças a Deus, as complicações relacionadas ao diabetes. O senhor tem que ficar muito feliz com isso, tá? É isso que a gente espera, que o paciente bem controlado, apesar de já 10 anos da doença, não apresente essas comorbidades associadas ao diabetes. A Maria Natividade Carneiro Oliveira, de Timon, no Maranhão, ela está preocupada, está assistindo o programa, um Deus abençoe, um beijo no coração. Ela tem diabetes, né? E ela pergunta assim, quais as frutas que ela pode comer? Ou seja, né? Sabendo que toda fruta tem a famosa frutose, né? O açúcar da fruta. E aí, doutora? Como equilibrar a fruta aí? Então, tem que tomar cuidado, sim. Eu não falo nunca que está proibido, porque é difícil saber qual o controle glicêmico que ela tem e tudo. Mas tem algumas frutas que são mais chatinhas. A uva... Ela aumenta bem a glicemia, o caqui, que agora nós estamos na época do caqui aqui em São Paulo, né? Não sei se no Brasil todo, mas são frutas que... A manga também aumenta bastante a glicemia e uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é o suco de laranja, que aumenta, ele é bem hiperglicemiante, então tomar cuidado com essas frutas. Mas a fruta é importante, a quantidade da frutose, né, comparado, por exemplo, a um suco industrializado, é muito menor. Menor, né? Mas não tomar cuidado para não exagerar nessas frutas que eu falei, mas as frutas têm que fazer parte 3 vezes no dia da nossa vida, né? Porque tem muitas vitaminas, sais minerais que são extremamente importantes para a nossa saúde. Prefira a fruta. Então vamos chamar mais um intervalo, na sequência aquele fechamento fantástico e é claro, aquele momento especial onde eu quero rezar com você e por você. Portanto, não sai daí, vem a melhor parte agora, viu gente? A gente volta já.